E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Pedro, até então figura central no ataque do Flamengo, agora se vê em uma situação que nenhum torcedor rubro-negro imaginava há poucas semanas. O clima entre jogador e diretoria já vinha azedando nos bastidores, com conversas cada vez mais tensas e desentendimentos sobre metas, tempo de jogo e cláusulas contratuais que pareciam irreconciliáveis. A imprensa começou a perceber sinais de desgaste, mas ninguém esperava que isso se transformasse em uma transferência direta para um rival tão histórico quanto o Vasco da Gama, criando um burburinho imediato entre torcedores de ambos os clubes. As redes sociais explodiram com reações, debates acalorados, memes e até especulações sobre os reais motivos da saída. Enquanto alguns culpam a diretoria do Flamengo por não conseguir segurar um talento que sempre foi decisivo, outros defendem que o jogador agiu de forma precipitada, priorizando interesses pessoais. A notícia, que ainda circula como rumor, já movimenta agências de notícias, programas esportivos e podcasts que analisam cada detalhe da negociação, cada troca de mensagens vazadas e cada gesto de bastidores que possa explicar o fim dessa relação que parecia sólida. É um momento de tensão, de choque e de expectativa, onde todos querem saber os próximos capítulos desse enredo que mistura futebol, personalidade e decisões de mercado, mexendo com emoções de torcedores apaixonados e analistas atentos. O Vasco, por sua vez, vê a chegada de Pedro como um verdadeiro golpe de efeito, um reforço que pode transformar a percepção da torcida e, ao mesmo tempo, criar uma narrativa instigante para o clube. A diretoria Cruz Maltina, ainda discretamente, já planeja como usar o jogador não apenas dentro de campo, mas também como elemento de marketing, alavancando campanhas de sócio-torcedor, vendas de camisas e repercussão nas redes sociais. Rumores apontam que a contratação foi acelerada justamente para evitar que outros clubes tentassem a investida, e a negociação teria contado com intermediários que trabalham exclusivamente em bastidores estratégicos do futebol carioca, garantindo sigilo absoluto. A expectativa é que Pedro se integre rapidamente ao elenco, mas os detalhes do contrato, como duração, bonificações por gols e participação em campanhas promocionais, ainda não foram totalmente divulgados, alimentando ainda mais a especulação de que algo grande está acontecendo por trás das cortinas. Além disso, torcedores do Flamengo não escondem a revolta, alguns prometendo nunca perdoar o jogador, enquanto outros tentam entender se havia mesmo clima de insatisfação ou se tudo faz parte de uma estratégia de mídia para aumentar o burburinho. É uma história que mistura drama, rivalidade, emoção e estratégia de mercado, e cada gesto, cada postagem nas redes sociais, parece ter sido cuidadosamente observado e interpretado pelos fãs, imprensa e especialistas. Nos corredores do Flamengo, a saída de Pedro gerou movimentação intensa, reuniões de emergência e até reações que chegaram a vazamentos para a mídia. Fontes internas afirmam que a diretoria tentou de todas as formas negociar uma permanência, oferecendo ajustes salariais, bônus de desempenho e planos de protagonismo no time, mas que o jogador manteve firme sua decisão de buscar novos horizontes. O ambiente no clube, antes de euforia e confiança, agora respira uma mistura de frustração e surpresa, com alguns membros da comissão técnica questionando a postura do atleta e outros avaliando o impacto que sua saída terá na temporada. Rumores de bastidores indicam que o atrito foi intenso, incluindo reuniões que teriam sido interrompidas de forma abrupta e conversas que quase se tornaram públicas, mas foram contidas pela assessoria. A saída de Pedro não é apenas uma transferência, é um evento que provoca reflexos emocionais, estratégicos e simbólicos, colocando o Flamengo diante da necessidade de reorganização imediata. A imprensa esportiva continua especulando cada detalhe, cada comentário e cada reação, enquanto torcedores compartilham teorias sobre o verdadeiro motivo da ruptura, criando um clima de incerteza e expectativa que promete durar semanas, talvez meses, até que as consequências em campo comecem a aparecer de forma concreta. O impacto emocional para a torcida do Flamengo é visível e palpável, refletido em discussões acaloradas nas redes sociais, vídeos de protesto, hashtags em alta e comentários que misturam nostalgia com indignação. Para muitos fãs,
Pedro simbolizava mais do que um jogador, era a esperança de gols decisivos, vitórias históricas e momentos inesquecíveis em clássicos e finais. Agora, a ideia de vê-lo vestindo a camisa de um rival gera desconforto, debates intermináveis e até uma certa sensação de traição, embora outros torcedores tentem separar a carreira do atleta da paixão pelo clube. Enquanto isso, no Vasco, a perspectiva é completamente diferente. Pedro é recebido como um herói, alguém capaz de trazer não apenas gols, mas também visibilidade e reforço de moral para um elenco que busca ascensão e reconhecimento. O burburinho aumenta com cada especulação sobre o primeiro clássico entre os dois clubes com um jogador em lados opostos, criando expectativa para confrontos que já começam a ser contados na contagem regressiva de fãs e especialistas. Esse clima de rivalidade e tensão, misturado com a narrativa de bastidores e brigas internas, transforma a transferência em um fenômeno que ultrapassa a simples movimentação de mercado, tornando-se um capítulo intenso da história recente do futebol carioca. Analistas esportivos começaram a dissecar cada aspecto da transição de Pedro, desde sua performance em jogos recentes até sua postura em treinamentos e entrevistas, tentando encontrar pistas sobre os motivos da ruptura com o Flamengo. Alguns destacam a personalidade forte do atleta, sua determinação em buscar desafios diferentes e a forma como negociações delicadas podem ser interpretadas de maneira divergente por torcedores e dirigentes. Outros sugerem que o clima de instabilidade no clube, decisões administrativas e a pressão por resultados imediatos podem ter acelerado o desfecho, tornando a transferência quase inevitável. O burburinho aumenta a cada notícia de bastidores, com especulações sobre contratações futuras, possíveis retaliações de torcedores ou ajustes táticos que o Vasco poderá fazer para aproveitar ao máximo um novo reforço. Além disso, cada detalhe da chegada de Pedro é cuidadosamente analisado, desde a primeira entrevista, passando por interações com companheiros e comissão técnica, até a forma como se adapta à cidade e ao clube, transformando a experiência em um verdadeiro reality show de bastidores. Esse cenário cria uma narrativa complexa, onde interesses esportivos, pessoais e midiáticos se entrelaçam, tornando o episódio mais do que apenas uma transferência, é um fenômeno de impacto cultural e emocional. As expectativas para os próximos capítulos são altas, tanto para torcedores quanto para clubes, jornalistas e especialistas. Cada movimento, cada declaração, cada treino e cada jogo será observado com atenção, pois o desenrolar dessa história promete influenciar não apenas a temporada atual, mas também a forma como jogadores e diretoria se relacionam no futuro. A transferência de Pedro é mais do que uma simples mudança de clube, ela representa um episódio emblemático, carregado de emoção, rivalidade e estratégia, e cada repercussão ajuda a construir o enredo que fascina torcedores e analistas. Enquanto o Flamengo busca reorganizar sua equipe e manter o foco nas competições, o Vasco aproveita a oportunidade para fortalecer seu elenco, motivar sua torcida e explorar o potencial de um jogador que pode transformar partidas decisivas. É uma narrativa de confronto e expectativa, de estratégias de bastidores e de paixões que se manifestam de forma intensa. E, nesse cenário, cada rumor, cada comentário, cada gesto é amplificado, criando um verdadeiro espetáculo paralelo dentro e fora de campo, que mantém todos ligados e ansiosos pelos próximos capítulos desta história de bastidores e rivalidades históricas. A chegada de Pedro ao Vasco não é apenas uma novidade para o elenco ou para a torcida, mas também um verdadeiro catalisador de conversas e especulações que percorrem todos os cantos do futebol carioca. Desde os corredores do clube até programas esportivos, a narrativa da briga com a diretoria do Flamengo é repetida, reformulada e comentada com nuances diferentes, mostrando como a história ainda não está completamente contada. O rumor inicial de desentendimento sobre metas e participação em jogos evoluiu para teorias sobre pressão de empresários, estratégias de mercado e até possíveis conflitos pessoais com membros da comissão técnica. Cada detalhe que emerge, uma postagem enigmática nas redes, uma entrevista truncada ou uma declaração de ex-companheiros, é imediatamente interpretado como prova ou indício de que algo maior estava acontecendo por trás da saída. A narrativa se fortalece ainda mais com o timing da transferência, em que o Vasco parece ter agido de forma precisa, aproveitando a janela de negociação para garantir o reforço sem expor vulnerabilidades. Esse enredo, que mistura futebol, bastidores e emoção, transforma cada movimento do jogador e dos clubes em assunto de debate, colocando todos em alerta sobre o impacto que a chegada de Pedro terá nos clássicos,
nas competições e na imagem de ambos os clubes perante seus torcedores e a mídia especializada. As redes sociais, como o palco principal dessa novela esportiva, ferviram com comentários de torcedores, memes e debates que misturam ironia, indignação e expectativa. No Flamengo, muitos fãs questionam se a diretoria poderia ter evitado a saída, se a postura do jogador foi justa ou se tudo não passa de mais um capítulo de uma novela de bastidores que já é tradição no futebol brasileiro. No Vasco, por outro lado, a chegada de Pedro é vista como um golpe de mestre, capaz de gerar motivação, confiança e visibilidade para o clube, além de impulsionar campanhas de marketing e engajamento com a torcida. Essa polarização aumenta o burburinho, alimentando programas esportivos, podcasts e canais de análise, que comentam cada detalhe, cada gesto, cada sinal, interpretando como se fosse parte de um grande roteiro cinematográfico. A repercussão é imediata, comentários virais, postagens compartilhadas e debates intermináveis que transformam a transferência em assunto de todas as mesas, elevando a narrativa de simples rumor para fenômeno midiático e social, mostrando que o futebol é muito mais do que jogo, é emoção, estratégia e storytelling. Dentro do Vasco, a chegada de Pedro é tratada com uma combinação de cautela e entusiasmo. A comissão técnica observa atentamente o comportamento do jogador, sua adaptação ao ambiente e a forma como ele interage com novos colegas, enquanto a diretoria planeja estratégias de comunicação que reforcem a ideia de que o clube fez um movimento decisivo e estratégico. Detalhes do contrato, ainda não completamente divulgados, circulam como rumores em bastidores, incluindo cláusulas de desempenho, bônus por gols e aparições promocionais, elementos que dão ainda mais combustível à narrativa midiática. Além disso, a expectativa sobre a primeira participação do jogador em clássicos contra o Flamengo cria uma tensão adicional, transformando cada treino, cada amistoso e cada interação em assunto de especulação e análise. Esse clima de antecipação é reforçado por jornalistas, comentaristas e influenciadores, que exploram cada pequeno detalhe como prova de que a história ainda está se desenrolando. Para torcedores, cada notícia é recebida com mistura de ansiedade e esperança, intensificando a sensação de que estão acompanhando algo que vai além do futebol, algo que mistura rivalidade, emoção e estratégia de bastidores de forma quase cinematográfica. No Flamengo, o impacto emocional continua a reverberar entre torcedores, dirigentes e jogadores. Alguns membros da diretoria refletem sobre decisões passadas, buscando entender se poderiam ter evitado a saída ou se estavam diante de uma situação inevitável, enquanto outros questionam a forma como conflitos internos podem afetar o desempenho do time. Os torcedores, por sua vez, vivem um misto de nostalgia e indignação, lembrando de momentos decisivos nos quais Pedro foi protagonista, enquanto agora enfrentam a perspectiva de vê-lo brilhar com a camisa de um rival. A narrativa de bastidores ganha contornos dramáticos, alimentando discussões nas redes, debates em programas de TV e teorias que buscam explicar cada movimento. Esse cenário cria um clima de suspense contínuo, no qual cada notícia, comentário ou gesto do jogador se transforma em matéria-prima para análises, especulações e interpretações diversas. O episódio da transferência, portanto, não é apenas uma movimentação de mercado, mas uma narrativa complexa, carregada de emoção, rivalidade e estratégias que impactam profundamente os clubes, a mídia e os torcedores envolvidos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, jornalistas e analistas continuam a dissecar a personalidade e o comportamento de Pedro, tentando entender como sua decisão reflete tendências mais amplas no futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito a negociações, contratos e gestão de talentos. Alguns destacam a assertividade do jogador em buscar melhores condições e protagonismo, enquanto outros observam a tensão que conflitos internos podem gerar em clubes de alto desempenho. Rumores sobre negociações futuras, possíveis ajustes táticos e impacto em resultados imediatos são amplamente debatidos, e cada detalhe ganha proporção de notícia quente. Além disso, a história da briga com a diretoria do Flamengo continua a ser revisitada, com novas interpretações, comentários de ex-companheiros e análises de especialistas, criando uma narrativa rica e multifacetada. Para torcedores, cada declaração,
cada treino e cada jogo se transforma em ponto de análise, enquanto a mídia acompanha tudo com atenção redobrada, garantindo que o burburinho se mantenha intenso. A transferência de Pedro, portanto, transcende o campo e se torna um fenômeno de narrativa esportiva, envolvendo emoção, estratégia e rivalidade. A perspectiva para os próximos meses é de alta intensidade, com expectativas elevadas em ambos os clubes e atenção constante da mídia. Cada partida, cada gesto e cada declaração será cuidadosamente observada, interpretada e comentada, alimentando o burburinho que começou com a briga nos bastidores do Flamengo e culminou na chegada de Pedro ao Vasco. Enquanto torcedores cruzam interpretações, memes e teorias, dirigentes e comissões técnicas tentam transformar a narrativa em vantagem esportiva, seja motivando o elenco, ajustando estratégias ou fortalecendo relações com torcedores. A história está longe de terminar, pelo contrário, cada capítulo aumenta a tensão, a expectativa e a emoção em torno de um jogador que, agora, se torna protagonista de um drama esportivo fascinante. A transferência não é apenas um movimento de mercado, mas um evento carregado de simbolismo, rivalidade e repercussão midiática, que promete transformar não apenas os próximos jogos, mas também a forma como torcedores, clubes e especialistas se relacionam com a narrativa do futebol. Esse burburinho, intenso e contínuo, ainda vai render muito comentário, análise e emoção. E, finalmente, o impacto cultural e midiático da chegada de Pedro ao Vasco se consolida como um verdadeiro fenômeno. Não se trata apenas de futebol, mas de narrativa, emoção e rivalidade entre clubes históricos do Rio de Janeiro. Cada gesto, cada comentário, cada aparição do jogador se transforma em conteúdo, criando um enredo que mistura estratégia, emoção e marketing. Torcedores seguem atentos, divididos entre indignação e entusiasmo, enquanto jornalistas, influencers e comentaristas transformam cada detalhe em notícia, debate ou meme. A história da briga com a diretoria do Flamengo, que antes parecia um rumor isolado, agora se tornou um fio condutor de discussões, análises e expectativas que prometem durar toda a temporada. A transferência de Pedro é, portanto, muito mais do que uma simples troca de clube. É um capítulo intenso de rivalidade, emoção e bastidores, com repercussão que ultrapassa estádios, redes sociais e programas esportivos. O futebol, como sempre, mostra que não é apenas um jogo, mas uma narrativa viva, cheia de reviravoltas, paixões e rumores que capturam a atenção de todos que acompanham o drama, a glória e a tensão dos clássicos cariocas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.